A crença invisível que define se você vai crescer ou estagnar. Por que algumas pessoas disparam na vida, enquanto outras parecem presas a um ciclo interminável de repetições? Já percebeu que existem indivíduos que, mesmo sem tantos recursos, sem contatos influentes e até sem uma formação sólida, conseguem subir degraus de forma impressionante? E ao mesmo tempo, há pessoas com talentos extraordinários, com oportunidades escancaradas diante dos olhos, mas que permanecem travadas, quase como se houvesse uma barreira invisível impedindo qualquer avanço? Essa, uma pergunta que atravessa séculos e que sempre nos incomoda, porque toca diretamente em algo que todos nós sentimos: a diferença entre onde estamos e onde poderíamos estar. A diferença entre o que vivemos e o que sabemos, lá no fundo, que poderíamos viver. Existe uma crença silenciosa, quase imperceptível, que opera em segundo plano na mente de milhões de pessoas. Uma crença que determina não apenas como reagimos aos obstáculos, mas também até onde acreditamos que podemos chegar. Ela é tão poderosa que molda nossas escolhas, define nossas ações e, sem que o percebamos, escreve o roteiro da nossa vida. Talvez você já tenha se perguntado por que parece que está sempre batendo na mesma parede, repetindo os mesmos padrões, enfrentando os mesmos limites. E a verdade é que não é falta de talento, não é falta de oportunidade, não é azar. O que está acontecendo é algo mais profundo. É essa crença invisível que age como um filtro, distorcendo a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo. Hoje, você vai descobrir o que está por trás dessa barreira que prende tantas pessoas e talvez esteja prendendo você também. O que você vai ouvir pode soar desconfortável em um primeiro momento, mas justamente por isso tem o poder de transformar completamente sua vida. Porque a diferença entre crescer de forma contínua ou permanecer estagnado está diretamente ligada a esse código mental que a maioria desconhece. Se você não compreender esse código, vai continuar repetindo os mesmos erros, tomando as mesmas decisões e vivendo em círculos. Mas se você entender, a porta para uma transformação sem volta se abre diante de você. Essa pode ser a única vez que alguém vai te mostrar com tanta clareza por que você está travado e o que precisa mudar agora. Exatamente agora, para nunca mais viver a mesma paralisia. E eu não estou exagerando. Quantos vídeos você já assistiu que prometiam soluções mágicas, atalhos, frases de efeito? Talvez muetos! Mas esse não é apenas mais um. Aqui você vai acessar algo que não tem volta, porque, uma vez que você enxergar, não vai conseguir mais desver. É como se estivesse em uma sala escura durante toda a vida e, de repente, alguém acendesse a luz. Você pode até tentar voltar à escuridão, mas a memória da luz sempre estará ali, te chamando, te mostrando que existe outro caminho. Você está prestes a perceber que o que te segurou até aqui não foi a falta de sorte, nem a ausência de recursos, nem o fracasso das tentativas anteriores. O que te segurou foi essa estrutura mental, construída silenciosamente desde a infância, reforçada pela escola, pelos amigos, pela cultura ao redor, e que você aceitou como se fosse parte da sua identidade. Só que não é, não precisa ser. E quando isso cair como uma ficha dentro de você, o crescimento deixa de ser apenas uma possibilidade distante e passa a ser uma consequência inevitável. Agora, a questão é: você está pronto para enfrentar essa crença? Está disposto a olhar para dentro e questionar a base sobre a qual construiu sua visão de mundo? Porque se estiver, o que vou te revelar pode ser a virada mais importante da sua vida. A partir de hoje, cada obstáculo vai carregar um novo significado. Cada fracasso vai ganhar um novo valor e cada escolha vai deixar de ser um peso e se transformar em uma oportunidade de evolução. Mas tudo começa aqui, com a decisão de não fugir do que está prestes a ouvir. Você não precisa de mais técnicas milagrosas de produtividade, não precisa de frases motivacionais vazias, não precisa de comparações com quem está no topo. Precisa entender o que realmente está por trás
de toda a estagnação. Precisa perceber o que separa as pessoas que crescem de forma constante daquelas que vivem em ciclos intermináveis de repetição. E quando você tiver clareza disso, vai perceber que sempre teve dentro de si o poder de mudar a rota. O que vem a seguir não é apenas uma explicação teórica, é uma revelação que pode mudar a maneira como você se enxerga, como lida com dificuldades, como interpreta críticas e até como encara o futuro, porque tudo isso está conectado a essa crença invisível. A partir do próximo capítulo, você vai entender de onde ela vem, como foi estudada por uma das maiores pesquisadoras da psicologia moderna, e Principal Man, como ela age silenciosamente na sua vida, mesmo que você nunca tenha se dado conta disso até agora. Antes de revelar diretamente qual é essa crença invisível que define se você vai crescer ou estagnar, precisamos compreender a mente por trás da descoberta que sacudiu o mundo da psicologia e influenciou atletas, empresários, líderes e estudantes em todo o planeta. Carol Dweck, psicóloga da Universidade de Stanford, passou décadas estudando como as pessoas lidam com desafios, fracassos e aprendizados. Sua pesquisa trouxe à tona algo que parecia óbvio em retrospectiva, mas que até então nunca havia sido desvendado de forma tão clara. Não é apenas a inteligência, não é apenas o talento, não é apenas a sorte. O fator determinante para o sucesso e o crescimento humano é a mentalidade com a qual encaramos o mundo. Dweck percebeu que a forma como cada pessoa interpreta suas próprias capacidades cria um efeito dominó que impacta cada área da vida. A diferença entre desistir diante da primeira dificuldade ou insistir até encontrar uma solução não está apenas na disciplina, mas na crença fundamental sobre o que significa errar e aprender. E aqui está o ponto crucial. Se você enxerga o erro como um atestado permanente de incapacidade voca, paralisa, mas se enxerga o erro como parte inevitável do processo de evolução, você se fortalece. Pare simples. Mas essa diferença é o divisor de águas entre aqueles que avançam e aqueles que permanecem estagnados. E não se engane achando que isso é apenas teoria. Esse conceito foi testado em escolas, empresas e até em treinamentos de alto rendimento. Imagine um grupo de estudantes diante de problemas de matemática extremamente difíceis. Alguns ficam frustrados, desistem rapidamente, convencidos de que não são bons o bastante. Outros sorriem, se inclinam sobre o papel e dizem: "Eu adoro desafios assim." O que mudou? Não foi a inteligência, não foi o histórico familiar, não foi a quantidade de horas de estudo, foi a mentalidade. Esse mesmo padrão foi observado em atletas olímpicos, que diante da dor, da derrota ou da pressão, conseguiam ver oportunidade onde outros só viam fracasso. Seus e empreendedores que conseguiram transformar crises em pontos de virada decisivos para suas empresas. Pessoas comuns que, ao mudar a forma de enxergar os obstáculos, mudaram completamente o rumo de suas vidas. O que Dweck trouxe para o mundo foi a clareza de que existe algo além do talento bruto. Existe um código mental que reorganiza tudo. A maneira como você lida com críticas, como interpreta suas falhas, como se abre para aprender algo novo. E é exatamente aqui que entramos em temas atuais e extremamente relevantes, que vão muito além da psicologia acadêmica. Neuroplasticidade, por exemplo, essa é a capacidade do cérebro de se reprogramar, de criar novas conexões, de mudar a forma como processa informações. Durante décadas, acredito-se que, depois de uma certa idade, o cérebro era praticamente fixo. Hoje sabemos que ele pode se remodelar em qualquer fase da vida. Isso significa que mudar de mentalidade não é apenas uma ideia bonita, é algo biologicamente possível. Outro ponto de conexão poderoso é a resiliência. Quando falamos de pessoas que crescem constantemente, o que vemos não é a ausência de dor ou fracasso, mas a habilidade de se recompor, de usar as adversidades
como combustível, essa é uma das manifestações mais claras da mentalidade de crescimento. Agora pense em algo que todo mundo comenta nos dias de hoje: dopamina. Vivemos numa era de estímulos constantes e nossa mente foi treinada para buscar gratificação imediata. Só que o verdadeiro crescimento não acontece em recompensas rápidas. Acontece na capacidade de sustentar esforço sem resultados instantâneos. Entender esse mecanismo é entender também como o mindset atua na prática, porque a mentalidade fixa procura prazer imediato e evita frustração, enquanto a mentalidade de crescimento encontra sentido no processo e aguenta a espera pelos frutos. E ainda temos a clareza mental, outro tema que parece distante, mas que se conecta diretamente. Quem vive preso em uma crença limitante tem a mente nublada, repleta de dúvidas e medos. Quem rompe esse padrão alcança uma espécie de lucidez um pouco maior, como se a vida parasse de ser um labirinto confuso e se transformasse em um mapa. Essa clareza não vem de mágica, mas da mudança do sistema de crenças que sustenta cada decisão. O mais impressionante é que Carol Dweck não descobriu isso apenas em laboratórios ou em teorias frias. Ela acompanhou histórias reais de transformação, desde crianças em escolas públicas até grandes líderes mundiais, e a conclusão foi sempre a mesma: quando a mentalidade muda, o destino muda. Essa é a força que você precisa entender para compreender a crença invisível, que pode estar moldando sua vida neste exato momento. Agora que você já tem essa base sólida e percebe que não estamos falando de achismos, mas de algo comprovado, testado e validado em diferentes áreas, precisamos dar o próximo passo. No próximo capítulo, vamos abrir a cortina do problema invisível, mostrando como essa crença atua silenciosamente, sem que você perceba, e como ela pode estar controlando seus comportamentos, suas decisões e até o futuro que você imagina ser possível para si. Existe uma armadilha silenciosa que prende milhões de pessoas no mesmo ciclo de estagnação, e o mais assustador é que ela opera em segundo plano, sem que a maioria perceba. Você pode estar dentro dela neste exato momento. Trata-se de um padrão mental que age como um vírus escondido no seu sistema de crenças, programando a forma como você reage diante de cada desafio, de cada crítica e de cada oportunidade. Não é um obstáculo físico, não é falta de inteligência e nem de recursos. É algo mais profundo e mais traiçoeiro, porque nasce dentro da mente e se camufla como se fosse sua própria identidade. Esse problema invisível faz com que a pessoa acredite que suas capacidades são fichas, que talento é algo que se tem ou não se tem, que inteligência é uma sentença permanente e que fracasso é prova de inadequação. O resultado disso é devastador. O medo de errar paralisa. A necessidade de aprovação se torna sufocante. A desistência diante da dificuldade vira hábito. A pessoa se convence de que não vale a pena tentar algo novo, porque, se fracassar, terá apenas confirmado aquilo que já suspeitava, que não é suficiente. Essa crença é tão poderosa que molda comportamentos cotidianos sem que a vítima sequer perceba. Quantas vezes você deixou de se inscrever para uma oportunidade porque achou que não estava pronto? Quantas vezes você desistiu de um projeto porque os primeiros obstáculos pareceram grandes demais? Quantas vezes você deixou de aprender uma habilidade nova porque acreditou que não tinha jeito para aquilo? Esse é o veneno da mentalidade fixa agindo. Ele corrói silenciosamente, mina a confiança e cria um círculo vicioso em que cada nova desistência reforça ainda mais a crença de incapacidade. E o mais perverso é que esse padrão se apresenta como algo racional. Você cria justificativas, racionaliza, inventa explicações para não seguir adiante. Diz para si mesmo que não é o momento certo, que não tem tempo, que não tem talento, que não tem os recursos necessários. Na superfície, parece prudência. Na verdade, é a crença invisível manipulando sua percepção
e impedindo que você avance. A mente fixa não se contenta em apenas segurar você. Ela também gera uma sensação constante de insegurança. Você passa a olhar ao redor e comparar-se com os outros, sentindo-se inferior quando alguém tem mais resultados. Passa a temer críticas, porque qualquer comentário negativo parece confirmar que você não é capaz. Vive com a ansiedade de ser descoberto, como se estivesse sempre em um teste em que não pode falhar. Esse peso invisível vai drenando energia, minando criatividade e roubando a coragem necessária para se arriscar. Esse é o ponto em que entra o gatilho da dúvida. Será que você está vivendo aprisionado nessa crença sem perceber? Será que sua vida está sendo conduzida não por quem você realmente é, mas por um programa mental invisível que dita o que você pode ou não alcançar? Essa pergunta precisa ecoar em você, porque enquanto não reconhecer esse problema, você continuará preso ao mesmo padrão, repetindo histórias de desistência e acreditando que sua vida é limitada ao que já viveu até aqui. E aqui está o choque. Essa crença não só define seus resultados, mas também define a forma como você se enxerga. Ela molda a sua identidade. Quando alguém internaliza a ideia de que não pode mudar, não só desiste de tentar, mas passa a acreditar que essa limitação é quem ele é. Esse é o problema invisível que faz com que milhares de pessoas com talento, inteligência e oportunidades acabem desperdiçando o potencial de uma vida inteira. No próximo capítulo, vamos romper esse silêncio. Vou revelar a virada psicológica que destrava esse bloqueio e mostra como é possível sair desse ciclo aprisionador, provando que a sua mente não é uma sentença fixa, mas uma ferramenta maleável capaz de abrir portas que até hoje pareciam trancadas. O que separa aqueles que avançam continuamente daqueles que permanecem estagnados não é sorte, talento ou oportunidade. É uma diferença invisível, silenciosa, mas incrivelmente poderosa. A mentalidade, Carol Dweck chamou de mindset, e dentro dessa ideia existe um divisor fundamental entre dois padrões de pensamento. De um lado, o mindset fixo, que enxerga capacidades como limitadas e permanentes. Do outro, o mindset de crescimento, que entende que habilidades podem ser desenvolvidas, que cada erro é aprendizado, que cada desafio é uma oportunidade. Imagine por um momento que sua mente é como uma gaiola invisível. Cada crença limitante, cada dúvida interna, cada medo de falhar, coloca mais uma barra nessa gaiola. Você se sente seguro por dentro, mas na verdade está aprisionado. Agora, visualize que existe uma chave capaz de abrir essa estrutura, libertar seu potencial e transformar cada obstáculo em combustível para crescimento. Essa chave é o mindset de crescimento. Não é apenas teoria, não é apenas motivação barata. É um conceito validado por décadas de pesquisa, experimentos e casos reais, que mostram que o cérebro pode se reprogramar, que a inteligência não é um ponto fixo e que cada pessoa pode expandir suas capacidades. Se souber como o mindset de crescimento não transforma você de uma hora para outra, ele muda sua percepção do mundo e de si mesmo. Ele muda a forma como você reage ao fracasso. Em vez de desistir diante de uma dificuldade, você passa a perguntar: o que posso aprender aqui? O que posso fazer diferente na próxima vez? Cada erro deixa de ser uma sentença e se transforma em um degrau. Cada crítica deixa de ser ameaça e se torna ferramenta. Cada desafio deixa de ser obstáculo e se converte em oportunidade. Essa transformação é suportada pela neurociência. A neuroplasticidade mostra que o cérebro tem a capacidade de criar novas conexões, de se adaptar e de aprender continuamente. Isso significa que a mudança não depende de talento inato, nem de idade, nem de sorte. Depende de como você escolhe treinar sua mente, de como você decide reagir diante das adversidades e de quais hábitos de pensamento você cultiva diariamente. O mindset de crescimento também se manifesta na forma como você encara o esforço. Pessoas com mentalidade fixa tendem a buscar resultados fáceis e imediatos,
evitando desafios que possam expor limitações. Já aqueles com mindset de crescimento entendem que o esforço consistente é a estrada para a maestria. Eles se dedicam a melhorar, a testar novas estratégias e a se expor ao aprendizado constante, sabendo que cada tentativa os aproxima do objetivo, mesmo que o progresso seja lento e gradual. Outro ponto essencial é que o mindset de crescimento transforma não apenas resultados, mas identidade. Quando você internaliza que é capaz de aprender, evoluir e se superar, seu senso de quem você é se expande. Você deixa de se ver como limitado e começa a se enxergar como um construtor do próprio destino. Essa mudança é silenciosa no início, mas com o tempo se reflete em cada decisão, cada ação, cada relacionamento e cada oportunidade que você cria. Ao compreender e aplicar o mindset de crescimento, você ganha não apenas a capacidade de avançar, mas também a habilidade de transformar fracasso em aprendizado, medo em coragem, dificuldade em força. Você passa a operar de dentro para fora, moldando o mundo ao seu redor a partir da evolução da sua própria mente. No próximo capítulo, vamos explorar como colocar isso em prática na vida real. Vamos revelar estratégias concretas que você pode começar a aplicar hoje para cultivar o mindset de crescimento em sua carreira, nos relacionamentos, na produtividade e em todas as áreas da sua vida, quebrando o ciclo da estagnação de uma vez por todas. Compreender o mindset de crescimento é o primeiro passo, mas a verdadeira transformação acontece quando você começa a aplicar na prática, todos os dias, nas situações reais da sua vida. Não se trata apenas de pensar positivo ou repetir frases motivacionais, mas de criar hábitos de pensamento e ação que mudam a forma como você reage ao mundo. Cada escolha, cada decisão, cada desafio pode se tornar um degrau em direção ao crescimento, ou pode reforçar o ciclo da estagnação, dependendo de como você interpreta e responde. Na produtividade, por exemplo, o mindset de crescimento muda completamente sua relação com aprendizado e esforço. Quando você acredita que é capaz de desenvolver novas habilidades, a procrastinação perde força. Em vez de evitar tarefas difíceis, você aprende a encará-las como oportunidades de evolução. Cada erro deixa de ser motivo para desistir e se torna um indicador do que precisa ser ajustado. O que antes parecia impossível passa a ser apenas algo a ser conquistado com prática e estratégia, e não com talento inato. No âmbito profissional, o impacto é igualmente profundo. Receber críticas deixa de ser uma ameaça à sua identidade e se torna combustível para melhorar resultados. Reuniões desafiadoras, feedbacks negativos, obstáculos inesperados deixam de gerar ansiedade paralisante e passam a fornecer informações valiosas para crescer. Cada projeto que parece difícil não é um limite, mas uma oportunidade de superar a si mesmo. Quem aplica o mindset de crescimento não teme erros. Eles os usam para construir confiança, capacidade e competência. Nos relacionamentos, o efeito também é transformador. Conflitos deixam de ser confrontos a evitar e se tornam oportunidades de aprendizado, empatia e fortalecimento da conexão. Quando você internaliza que é possível evoluir, aprende a ver os outros como aliados no crescimento, em vez de como juízes ou concorrentes. Cada discussão se torna uma chance de entender perspectivas diferentes, de ajustar comportamentos e de se tornar emocionalmente mais maduro. A comunicação melhora, a confiança se fortalece e os vínculos se aprofundam. Além disso, a autoidentificação é um gatilho essencial nesse processo. Se você sempre se convenceu de que não é bom o bastante, que não nasceu com talento ou que certas oportunidades não são para você, essa é a crença invisível que estava limitando seu potencial. Ao aplicar o mindset de crescimento, você começa a questionar essas ideias, a substituí-las por convicções que fortalecem em vez de restringir. Cada ação consciente reforça a nova identidade,
alguém capaz de aprender, se adaptar e prosperar em qualquer contexto. Essa prática diária exige disciplina mental e reflexão constante. Não se trata de grandes mudanças de uma hora para outra, mas de ajustes contínuos, como um músculo que precisa ser exercitado. Cada escolha de enfrentar o medo, cada tentativa de aprender algo novo, cada esforço para transformar críticas em aprendizado é um tijolo na construção de uma vida de crescimento consistente. Com o tempo, essas pequenas ações se somam, criando momentum, transformando desafios em oportunidades e criando uma realidade em que o crescimento se torna inevitável. No próximo capítulo, vamos intensificar o suspense e mostrar a promessa final dessa transformação. Vou revelar por que a maioria das pessoas nunca vai descobrir essa verdade como você que chegou até aqui pode romper esse ciclo invisível e conquistar resultados que pareciam impossíveis até hoje. A maioria das pessoas vai passar a vida inteira sem nunca perceber a crença invisível que define seus limites. Elas seguem ocupadas, correndo atrás de resultados, buscando atalhos, tentando motivação externa, enquanto o verdadeiro bloqueio permanece escondido dentro de suas próprias mentes. Elas não percebem que os obstáculos que enfrentam não são apenas externos, mas reflexos de uma mentalidade fixa, que dita o que acreditam ser possível. Essa é a razão pela qual tantas histórias de potencial desperdiçado se repetem em ciclos invisíveis. A diferença entre quem estagna e quem cresce não está em circunstâncias externas, está na forma como cada um decide enxergar e interpretar cada situação. Mas você, que chegou até aqui, tem acesso a algo que a maioria nunca terá. Você está prestes a entender que cada fracasso pode ser transformado em aprendizado, cada crítica pode ser convertida em combustível, cada desafio pode se tornar uma oportunidade de crescimento exponencial. A mentalidade de crescimento não é apenas uma ferramenta, é uma lente que muda tudo. Ela permite que você veja possibilidades onde antes havia barreiras, que transforme problemas em projetos de evolução pessoal e que construa uma vida onde o crescimento se torna inevitável. O que quero que você internalize agora é que essa transformação não depende de fatores externos, não depende de sorte, de circunstâncias ideais, de aprovação alheia. Ela depende de uma decisão consciente, questionar as crenças que te limitam e adotar novas interpretações para o que acontece ao seu redor. Uma vez que você fizer isso, cada ação se transforma em oportunidade, cada dificuldade em aprendizado e cada momento de incerteza em chance de se fortalecer. O que antes parecia impossível deixa de ser um obstáculo e se torna apenas parte do processo natural de evolução. E aqui está o ponto mais poderoso. Essa mudança cria um efeito dominó que impacta todas as áreas da sua vida: carreira, relacionamentos, saúde mental, criatividade, produtividade. Tudo se transforma porque o que muda primeiro é a forma como você pensa, percebe e reage. O crescimento deixa de ser opcional e se torna a consequência natural da nova mentalidade que você está cultivando. Você não apenas quebra ciclos, você redefine o que é possível para si mesmo. A promessa final é esta: se você internalizar essa mudança, se realmente adotar o mindset de crescimento, nada poderá te segurar. Cada obstáculo será uma oportunidade, cada erro um aprendizado e cada desafio um degrau em direção ao seu potencial máximo. A vida deixa de ser uma sucessão de limitações e se transforma em uma escalada constante de evolução. E essa é a vantagem que apenas aqueles que estão dispostos a enxergar a verdade invisível podem ter. No próximo capítulo, vamos finalizar com uma chamada para ação que vai conectar você diretamente a essa transformação, fazendo com que o conhecimento que você absorveu aqui não fique apenas na teoria, mas se torne prática e parte da sua vida cotidiana. Agora que você compreendeu a crença invisível que pode estar segurando seu crescimento, é hora de transformar esse conhecimento em ação concreta. Não adianta apenas entender a teoria, observar os exemplos ou admirar histórias de sucesso alheias. O verdadeiro poder está em aplicar o que você aprendeu imediatamente.
Começando pelas pequenas decisões do dia a dia que constroem resultados extraordinários a longo prazo. Quero que você se pergunte: qual crença invisível você vai começar a questionar a partir de hoje? Qual medo, qual dúvida ou qual hábito limitante precisa ser confrontado agora para que você possa finalmente romper o ciclo que te mantém estagnado? Esse é o momento de olhar para dentro e assumir responsabilidade pelo seu próprio crescimento. O poder sempre esteve em suas mãos, mas agora você sabe como desbloqueá-lo. Cada passo que você dar com a mentalidade de crescimento fortalece sua capacidade de aprender, de se adaptar e de evoluir. Cada obstáculo se transforma em oportunidade, cada crítica em combustível, cada desafio em degrau para o próximo nível. O que parecia impossível passa a ser apenas mais um estágio do seu desenvolvimento. E quanto mais você praticar, mais natural essa mentalidade se torna, moldando sua identidade e transformando cada aspecto da sua vida. Se você quer continuar nessa jornada e garantir que o conhecimento não fique apenas no papel, o próximo passo é simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos exclusivos, focados em neurociência aplicada, clareza mental, foco e transformação pessoal. Comente abaixo qual crença você vai desafiar e compartilhe sua experiência. Curtir este vídeo é a forma de reforçar que você está pronto para aplicar essas ideias e fazer a diferença na sua própria vida. O que você decidiu agora vai definir o que será possível para você nos próximos meses e anos. A escolha de crescer é diária e o momento de começar é hoje. Não deixe que a mesma crença invisível que manteve outros presos te impeça de alcançar resultados que você sempre sonhou. Sua transformação começa agora, e cada ação consciente é um passo na direção da vida que você merece construir.